primeiro bloco do programa, falamos sobre as primeiras necessidades de quem vai apostar na hidroponia. Você viu que é preciso ter disponibilidade de água de excelente qualidade e proximidade com os mercados. E que a principal vantagem é o aumento da produção. Aliás, conheça os motivos que fazem com que a prática da hidroponia seja tão mais produtiva do que a convencional. Aqui não tem preparo de solo, então quando é colhida a bancada, ela é colhida parelho, né? Então o produtor entra colhendo, ele colhe tudo e já entra plantando tudo. E fora isso, a questão da estufa, que vai ter uma temperatura mais alta, a planta se desenvolve mais rápido, né? E até mesmo a questão de composição das bancadas. Você consegue adensar bastante a produção, tendo um número de plantas por metro quadrado muito maior do que no solo. É preciso ter em mente que, com essa prática, a planta cresce num ambiente diferente. Então ela está num ambiente totalmente construído pelo homem. Então ela não está no ambiente natural dela. Então ela fica mais suscetível e, ao mesmo tempo, ela tem tudo muito mais fácil do que na natureza. Agora vamos falar sobre as dimensões ideais para iniciar a instalação do sistema. A área onde você vai instalar a produção não precisa ser nobre. Porém, além de água de qualidade, é preciso prestar atenção na ocorrência de ventos no local escolhido. Se o local registrar ventos acima de 20 metros por segundo, já é um sinal de alerta. Exatamente, onde eu tiver a menor incidência de vento, ou procurar proteger, né? Plantando árvores em volta, né? Fazer uma proteção. Mas lembrando que as árvores aí, nesse caso, elas demoram para crescer, então tem que ter uma escolha ideal aí, já um local que seja protegido do vento. A preocupação com o vento é grande, porque se o plástico rasgar, é preciso trocar toda a cobertura. Não dá para trocar só um pedacinho. A incidência de luz solar é outro aspecto que precisa ser considerado. Vou procurar orientar de tal maneira onde que eu tenho uma incidência da radiação solar o maior tempo possível em cima disso aí. Ou seja, eu quero luz, a maior quantidade possível de luz. E isso é muito dependente da orientação que eu tenho. Em cada propriedade eu vou ter que fazer um estudo, né, para verificar em que posição eu coloco aí essa estufa. Você vai ver adiante que o sistema que fornece a água com os nutrientes às plantas funciona por bombeamento. Por isso é indispensável uma boa ligação elétrica. Então veja bem, em algumas instalações de vulto de tamanho maior, como essa aqui que estamos diante, precisamos muitas vezes de um grupo gerador, né? Então a energia elétrica é de fundamental importância. Nós temos bombas, nós temos timers, nós temos sistema de arrefecimento, sistema de aquecimento muitas vezes. Então aqui a energia elétrica é de fundamental importância, 24 horas. Bem, agora vamos às dimensões. Não existe um padrão, um ideal de tamanho para começar, mas nosso especialista recomenda estufas com 50 metros de comprimento por 7 metros de largura. Dependendo das dimensões, você pode optar por estruturas metálicas ou de madeira, sempre evitando o concreto. Então aqui nós temos uma parte de suporte das bancadas, toda ela em madeira, né? Poderia ser em estrutura metálica, como nós temos algumas outras, né? Mas a estrutura lateral de sustentação é toda ela em arco. O plástico deve ser uma escolha cuidadosa. Você vê que aí uma estrutura de 10 por 50 metros, nós temos 500 metros quadrados, nós vamos cobrir uma área aí de aproximadamente 600 metros quadrados com plástico. Então a escolha do plástico deve ser uma escolha muito bem feita, né? É caro, eu não posso ficar trocando plástico todo ano. Então o plástico tem que durar no mínimo 3 anos, né, para poder pagar esse investimento aí do plástico. A temperatura ideal dentro da estufa para a produção de folhosas como alface gira em torno de 18 a 20 graus. Para controlar essa variável, você pode trabalhar com a abertura e fechamento das cortinas laterais. Precisa de reter o calor. Qual que seria a finalidade da estufa em si? Manter a temperatura, né, sem um gradiente de variação muito grande. Então, no final da tarde, abaixa as cortinas, para reter calor, e no início da manhã se abre as cortinas, né? A umidade relativa do ar deve ser semelhante à do ambiente externo, em geral em torno de 50%. Umidade relativa alta, eu posso favorecer, aliás, né, o surgimento de pragas e doenças, né? Temperatura e umidade relativa do ar são dados importantes. Por isso, você deve ter à mão 2 equipamentos fundamentais. Seria um termômetro de máxima e mínima e um higrômetro.
para determinar a temperatura que eu tenho aí dentro da estufa, como também a umidade relativa. Você viu que umidade alta pode favorecer o surgimento de pragas e doenças. Como a hidroponia trabalha pouco com produtos químicos para o controle destes problemas, o ideal é atuar na prevenção. Isso através da muda sadia, né? Uma muda bem monitorada, ou seja, trazer a muda para cá sabendo a procedência dela, né? Através de produtos alternativos que a gente tem hoje, como o controle biológico, né? Então existe todo o controle de plantas daninhas em volta da estufa, que são hospedeiras de pragas, né? Então tem todo um manejo que deve ser feito para você evitar que o problema entre, né? Então prevenir. A escolha do terreno leva em conta vários fatores que você viu no começo do bloco. Mas outro aspecto é importante, a declividade. Aqui eu vou trabalhar com a gravidade, eu vou usar o meu terreno aqui das possibilidades que ele me dá. Então a gente pode ver aqui que nós temos a parte superior por onde entra a água, né? As bancadas estão aí numa altura onde o homem consegue trabalhar. Então aqui na parte, vocês podem ver, né? Estaria em torno de 60 a 70 centímetros, chegando aí no máximo a 80 centímetros de altura. Então numa altura aí que seja aí recomendável para que se um homem trabalhar. E sempre lembrando, né? Eu vou ter um gradiente, um ponto mais alto, essa água vai descer por gravidade, vai ser captada na extremidade e voltar para a parte superior. Então eu diria que uma diferença de nível aí, em torno de 10, 15 centímetros aí, entre a entrada da água e a saída da água seria o recomendável. A população de plantas nas bancadas vai depender do tipo de estrutura que você irá utilizar e também do tipo de cultura. Culturas maiores eu vou ter que ter um espaçamento um pouco maior. Culturas menores eu tenho um espaçamento menor. Então, a partir do momento que eu defino qual cultura eu vou ter, qual hortaliça eu vou cultivar, eu vou estabelecer esse espaçamento entre a bancada em função da cultura que eu vou estabelecer. Eu não posso generalizar. A distância entre as bancadas deve ser calculada para garantir a passagem de uma pessoa para trabalhar com as plantas. Se determinei o número de fileiras, eu vou dimensionar esse espaçamento aí, essa largura dessas bancadas aí em função dessa área que vai sobrar, ok? Mas vai depender principalmente aí do tipo de material que eu vou estar usando. Como depende exclusivamente da ação do homem para se desenvolver, a planta produzida na hidroponia é muito sensível. Falamos ao longo do programa sobre vários aspectos da produção hidropônica. Mas afinal, o que faz a planta se desenvolver tão bem? A solução nutritiva da hidroponia, ela é a água, que já foi dito que tem que ser de muito boa qualidade, junto com alguns sais que compõem essa solução, que é o nitrato de cálcio, o nitrato de potássio, sulfato de magnésio, uma solução de micronutrientes, né? E o reforço com, aqui no caso, um reforço com boro, né? Para ter uma produção com bastante qualidade. Os nutrientes eles são fornecidos em sais sólidos, eles são dissolvidos em água e depois são colocados na caixa d'água. Então, algumas propriedades têm uma caixa d'água para cada estufa, outras têm uma caixa d'água para um conjunto de estufas, então tudo depende muito do que foi projetado. Para saber a quantidade de nutrientes necessária para a produção hidropônica de alface, você pode acessar a página do programa no site do Canal Rural. E existe ainda um outro aparelho que o produtor não pode esquecer, que vai dizer a quantidade de nutrientes é preciso colocar na água. E tem um aparelho chamado condutivímetro que faz essa medição. Então, esse condutivímetro é colocado na solução, ele vai dar a leitura, e aí conforme a leitura vai ser feito o ajuste da quantidade de adubo que vai ser colocado ali naquela solução. Só que, em geral, a hidroponia de alface ela é feita em sistema NFT, que é chamado, né, que é o fluxo laminar de nutrientes, traduzido para o português, que é um sistema fechado. Então tem a caixa d'água, onde é preparada a solução nutritiva, aí tem uma bomba que é colocada nessa caixa, que é controlada por um timer, que é um aparelho que vai dizer a hora que ela tem que ligar e desligar. Então durante todo o dia ela trabalha liga, desliga, principalmente para dar oxigenação para o sistema radicular. O produtor Plínio Guarizi trabalha na agricultura desde criança. Há 1 ano, decidiu apostar na hidroponia e está gostando dos resultados. Eu acho que ficou muito mais prático, né? É mais fácil de você plantar, plantas mais rápidas, né? E eu expliquei sobre
clima, sobre adubação. Isso é coisas que a gente está aprendendo assim através dos técnicos ainda, né? Do seu Douglas, né? Então Tem que estar sempre estudando. sempre estudando. O Técnica Rural fica por aqui. A gente espera que você tenha aprendido um pouco sobre esse sistema que ajuda a reduzir riscos e aumentar a eficiência na produção de hortaliças. Mais informações você obtém no nosso site www.canalrural.com.br. Até o nosso próximo encontro.